Deus que essa ideia ela saiu do papel e hoje se tornou realidade. Eu quero convidar você que se encontra no seu lar, se puder estar com a sua Bíblia na mão, uma caneta, um papel para poder anotar, e também te convidar, porque a gente está online, a gente vê as mensagens, você pode mandar a sua pergunta, uma dúvida, ou até colaborar com a gente, alguma passagem bíblica, alguma coisa que Deus fala ao seu coração. E hoje eu estou aqui, né, com o nosso irmão Roberto Carlos, né? Tá um pouquinho nervoso, varão? Faz parte. Estamos um pouquinho nervoso. É o início de uma trajetória. Eu creio que a gente entrega na mão de Deus. A gente crê que o Senhor Deus ele está no controle de todas as coisas, né? E é um irmão de longa data, uma amizade que atravessa, né, tempos e tempos, né? Futebol, trabalhamos junto. Então nada melhor. Quando o Felipe falou, botar o irmão Roberto Carlos com você, eu fiquei muito feliz. E eu falei com ele, eu sempre falo com ele, ó, um dia quando eu crescer eu vou ser um pregador igual o Roberto Carlos, em nome de Jesus. Quero convidar você, a gente está falando aqui, né, para ir se soltando um pouquinho, né, e eu quero te convidar, né, você pegar sua Bíblia, tá com a caneta, sublinhar, porque a gente está aqui também, é uma forma de estudar a palavra. Então a gente não tem como estar reunido no templo, a gente não tem como se reunir na casa dos irmãos, mas online, né, é a ferramenta que nós temos hoje. E eu quero convidar você, né, esse tema que nós vamos estar expondo hoje aqui na palavra, sobre como ser um referencial, né, e nós como servos do Senhor, nós precisamos ser um referencial, nós precisamos ser o diferencial daquilo que a gente vê o mundo hoje numa tribulação muito grande, muita dificuldade, né? Mas nós como igreja, nós temos que mostrar e ser um referencial. Eu quero pedir também já assim, desculpa se houver algum erro de português, porque, né, a gente está aqui, colocou a mão na arada e fazer a obra. Também se a gente cometer algum erro, alguma gafe, eu peço aos irmãos que não reparem, porque é um projeto novo, é um projeto diferente, né? A gente está se sentindo aqui até na emissora de TV, né, Varão? Ô, glória! Amém, Jesus. Amém. Eu quero convidar a igreja, você que está no seu lar, abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Essa palavra Deus tem colocado no meu coração já há algum tempo. Evangelho de Mateus. No capítulo de número 5, eu quero agradecer ao nosso pastor, né? Um homem de Deus, um homem visionário. Que Deus esteja guardando, protegendo. Sempre que você puder no seu lar, quando estiver em oração, ore pelo nosso pastor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 5, versículo de número 14. Vamos ler o 14, 15 e 16. A minha Bíblia, ela tem um tema nessa referência aqui, diz: os discípulos à luz do mundo. Vou estar lendo, depois eu vou fazer uma oração e aí a gente faz uma introdução, depois a gente vai batendo um papo, né? Vamos se soltando aí aos pouquinhos, em nome de Jesus. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos aí na sua casa, vamos estar orando, ainda mesmo sentado. Senhor, quero glorificar o Teu nome por todas as coisas. Quero entregar esse projeto em Tuas mãos, Pai. Senhor Deus, venha estar falando conosco de maneira grandiosa. Eu creio que o Senhor Deus está aqui, Senhor. E através da Sua palavra, que o Senhor Deus venha estar alcançando corações. Pai, pedimos perdão dos nossos pecados, nós não somos merecedores de estar aqui. Existe, Senhor, acredito que há pessoas que
estejam até mais preparadas, Senhor, para isso. Mas, Senhor, nós estamos aqui colocando a mão no arado e nós não queremos olhar para trás, queremos estar colocando esse projeto nas Tuas mãos, Senhor, e fazer a Tua obra, Senhor, com prazer, com alegria, Senhor, e saber que vidas possam ser alcançadas, Senhor, e que esses estudos, essa palavra, ela vem edificar o nosso coração. Pai, eu quero agradecer pela vida do irmão Roberto, que se dispôs a estar aqui conosco, que o Senhor Deus venha abrir o coração dele. Senhor, sabemos, Senhor, que é um irmão que busca, um irmão que tem um coração aberto, um coração alegre. E agradecer, Senhor, pela vida do Felipe, que está ali fazendo o trabalho técnico, a irmã Isabela, também que está aí à disposição. Senhor, a toda a igreja que está no lar, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor Deus venha colocar essa palavra no coração. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, assim, para a gente fazer uma introdução, Jesus ele estava no Sermão do Monte, e antes dele entrar nessa questão de falar, né, no versículo 14, Jesus ele falou sobre as bem-aventuranças. Mas muitos de nós, às vezes, a gente pensa que o início do ministério de Jesus, a fama de Jesus começou a correr ali, e não foi. No capítulo 4, se a gente, né, for analisar o contexto, a gente vai ver no versículo 23, no capítulo 4, versículo 23, que diz assim, ó: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Olha só, presta atenção no versículo 25. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Mas aí a gente vai entrar no capítulo de número 5. Antes de Jesus entrar nas bem-aventuranças, a gente vai entrar na chave daquilo que a gente vai estudar, daquilo que a gente vai meditar nessa noite. Olha só o versículo de número 1, irmão Roberto. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Então a gente a gente já percebe que havia dois públicos diferentes aqui. Um era a multidão e outro era os discípulos. E aí a gente vai ver que quem estava próximo, aproximaram-se de Jesus os discípulos. E quando a gente entra aqui no versículo de número 14, a gente vai ver Jesus, né, falando com o seu público-alvo, que é os discípulos. Para a gente poder entender um pouquinho melhor, abre a sua Bíblia lá no capítulo 23 também de Mateus, que também faz essa diferenciação. Logo no versículo de número 1, olha só. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Então havia multidões e discípulos. Então a gente vai entender na palavra de Deus que uma das maiores referências, uma das maiores importâncias dentro do Evangelho é o discipulado. Porque através do discipulado é que algo a gente consegue levar à frente. A gente vai ver que lá atrás, Abraão é como conhecido como o pai da fé. Deus ele tirou ele da terra chamada Ur dos Caldeus, e ele juntamente com a sua família, ele foi até um deserto chamado Padã Arã, juntamente com seu pai, sua mãe, sua esposa e outros parentes, e Ló, inclusive Ló, estava ali junto. E Deus ele chega até Abraão e fala: sai da sua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, te abençoarei, farei de ti uma grande nação, ser tu uma bênção. E Abraão ele sai daquela terra ali em direção a Canaã. E a gente vai ver na palavra lá em Gênesis, segundo o que está escrito em Gênesis,
que Abraão ele tinha esse desejo no coração de ter um filho, o desejo de gerar uma semente. Se a gente parar para perceber, no islamismo, a criança ela já nasce muçulmana, mas o evangélico ele precisa discipular o seu filho, precisa discipular. O nosso filho ele não nasce como eles fazem, mas a gente precisa discipular. E aí Abraão ele tem Ismael, mas é filho da escrava, mas ele queria ter um filho com Sara, que era filho da livre, né? E ali é gerado Isaac, e aí de Isaac é gerado Jacó. E aí por isso que a gente ouve o termo falado, né? Ele é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac e é o Deus de Jacó. E aí aquela fé, porque Abraão, conhecido como o pai da fé, a fé monoteísta que acredita somente no único Deus, ele começa a espalhar aquilo ali, ele começa a gerar filhos e filhas. E aí a gente vê a importância, porque se a gente for trazer um pouquinho mais à frente, depois que Jesus é crucificado, os apóstolos eles continuam pregando a palavra. Jesus falou o quê? Ide, fazei discípulos em meu nome, pregando a toda criatura. Mateus 28, abra comigo aí. Mateus 28 fala sobre a grande comissão. Mateus 28, versículo 18, Jesus diz assim, ó: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a gente tem que prestar atenção que essa questão do discipulado, ela é o que há de mais importante. Porque se não fosse através do discipulado, hoje a gente não seria alcançado pela palavra de Deus. Porque a gente vai ver lá em Hebreus capítulo 11, o autor falando sobre heróis da fé. E aí é onde a gente entra nessa questão do referencial. Porque aqueles homens ali, aquela galeria de heróis da fé, eram pessoas que se tornaram referenciais. E aí logo depois do capítulo 12 ele fala, o autor ele diz, vamos lá, vamos abrir que é melhor. Vamos lá. Vamos abrir. Lê aí para mim, irmão Alberto Carlos. Lê aí para mim, por favor, vou tomar uma água aqui. Capítulo 12, primeiro e segundo versículo. Você pode acompanhar aí na sua casa aí. Vamos lá. Aquela saudade da escola dominical. Oh, meu Deus. Hebreus capítulo 12. Tem alguém nervoso aí? Enquanto o irmão vai procurando, vou ver aqui se alguém já está mandando alguma perguntinha. Hebreus 12, versículo 1 e versículo 2. Hebreus 12, versículo 1, versículo 2, queridos. A paz do Senhor e uma boa noite para todos. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus,
o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Amém. Então, a gente vê aqui que logo depois que é falado da galeria dos heróis da fé, é falado, né, que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Quem é essas testemunhas? São esses heróis da fé, que está na galeria de Hebreus. E aí a gente vai ver também que ao longo dos anos, a gente vê pessoas também que se tornaram heróis da fé, né? Nos tempos que a gente vê. E muitas pessoas, aí logo depois a Bíblia ela não relata isso, mas a gente teve muita perseguição na igreja, muita perseguição a cristãos. E isso ali foi, e é o que a gente pode dizer que é o ápice, onde é visto como um exemplo, pessoas dando vida por causa da palavra. No preço, né? Pagando um preço, né? Pessoas que foram comidas por leões, pessoas que foram queimadas, né? Nero, ele fez um espetáculo, fazia a morte dos crentes como um espetáculo. Mas querendo ou não, tudo aquilo ali foi para que houvesse um discipulado. Porque a gente olha como referência o sacrifício de Jesus na cruz. E ali através do sacrifício de Jesus, essas pessoas foram dando vidas também. E nós também fomos chamados. E aí muito mais do que falar é se posicionar e viver como cristão. Então assim, para a gente entender, só para a gente, né, a gente está aqui na introdução ainda, né? Introdução, né, gente? Vamos lá. Tem alguma coisa para complementar? Não, pode continuar seu pensamento. A gente vê então que Jesus, o alvo, é o discípulo, o discipulado. E o discípulo, ele nada mais é do que alguém que aprende. É alguém que aprende. Aprende algo de alguém que está ali para ensinar. Ou seja, para ser discípulo é necessário que haja um mestre. Mas o discípulo, ele só se caracteriza quando ele faz aquilo que o mestre ensina. É um aluno, né? É o aluno. O discípulo, ele em si, ele é um aluno. Ele está ali para aprender. Aí a gente faz uma analogia, a gente traz para os dias de hoje. Eu até já falei isso na escola dominical algumas vezes, que o discípulo, se ele botar uma questão arte marcial, se o discípulo ele está ali aprendendo boxe de um mestre, e quando ele vai praticar, ele vai e luta karatê, ele está fugindo das características daquilo que o mestre dele ensinou. E assim, né, eu estou fazendo uma analogia para a gente poder entender melhor, porque como servos do Senhor, como discípulos de Cristo, tem que seguir aquilo que o mestre falou, aquilo que o mestre manda, senão não é discípulo. E aí o discípulo ele se caracteriza pelaquilo que o mestre, né, ele manda, e também a sua postura como cristão, a sua vida como servo do Senhor, ele vai cumprir aquilo que Jesus está falando: o ide e o pregai o evangelho. Jesus, ele era mestre. A gente vai ver na palavra que muitas das vezes Jesus ele era chamado de rabi, de raboni, né, de rabino. Mas ele era um mestre que, dentro disso que a gente está falando aqui no tema, ele era um mestre diferente. Ele era um diferencial para aquela época. Porque nos dias de Jesus, o contexto de Jerusalém naqueles dias, é que havia várias vertentes. Uma delas era o farisaísmo, o saduceu, os essênios. E a palavra de Deus fala em Mateus que muitas pessoas ficavam maravilhadas com o ensinamento de Jesus, porque Jesus ele não ensinava como os fariseus. Jesus ensinava com autoridade, algo que jamais foi visto naqueles dias. Amém, irmão? Tem alguma coisa a acrescentar? Amém.
a gente observa que, como você falou, Jesus ele não era simplesmente um professor, ele era um referencial, né? Ele era aquele que dava o norte. Ele era aquele que realmente as pessoas não deveriam simplesmente, mas era por obrigação, era algo automático do ser humano em se espelhar. Porque você se espelha em alguém que tem algo para te oferecer. Ninguém se espelha em alguém pior do que ele. Ninguém toma como espelho alguém que é menor de conhecimento ou que não tenha nada que te oferecer. A realidade é essa. Você quer se espelhar em alguém que tem algo para te oferecer. Ninguém quer se espelhar para ser pior. Nós queremos se espelhar para melhorar. Você não toma como exemplo ninguém pior. Vou seguir aquele porque aquele conseguiu cair no pecado. Show, vamos caminhar com ele. Não é assim. A gente espelha, não. Aquele buscou, aquele fez a diferença. Qual foi o caminho dele? Então Jesus, as pessoas buscavam Jesus e tinham essa sede. E até aqueles que não aceitavam o evangelho, eles tinham que baixar a cabeça. Porque eles viam que a multidão reverenciavam Jesus. A multidão respeitavam, as multidões respeitavam Jesus. Onde trouxe inveja, né? Inveja. Os fariseus. Sim, sim. Porque o que eles falavam para o povo, o que eles ensinavam para o povo, eles não tinham condições deles mesmos cumprir aquilo que eles mandavam. Viver aquilo que o povo... Por isso eram fariseus. Exatamente. Eles pregavam, mas não viviam. Dentro do que o irmão falou, olha o que Deus falou aqui, ó, comigo. Mateus 10, 24. Se o irmão estiver em casa aí, abre aí rapidinho. Já tinha aberto aqui. Olha o que está dizendo aqui, ó. O discípulo não está acima de seu mestre. Jesus falando. Nem o servo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como o seu mestre, e ao servo ser como o seu senhor. Olha o que Deus... Ser igual, né? Ser igual, mestre. Ser igual. Paulo, ele fala para que nós venhamos ter a mente de Cristo. Que as nossas atitudes, a nossa forma de falar, a nossa forma de agir, a nossa forma de lidar com tudo, antes a gente tem que buscar o aconselhamento de Jesus. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Eu conversava com um amigo meu no trabalho, a gente falava sobre essas questões, porque é muito difícil nós normalmente, dentro dos ensinamentos de Jesus, porque a gente falando aqui teoricamente, parece ser muito fácil, mas não é. Mas onde está a direção? E dentro que eu conversava com um amigo meu lá no trabalho, usando como exemplo Estevão. Estevão, ele pregou a palavra, os homens rangiam os dentes com ódio de Estevão. Estevão falando de Jesus, e aí ele é apedrejado. Olha só. E aí quando ele é apedrejado, ao invés dele amaldiçoar aqueles homens, ao invés dele lançar a pedra de volta, ele fala para Deus: Senhor, não impute sobre eles esse pecado. Eles não sabem o que estão fazendo. Mais ou menos o que Estevão estava falando. E Estevão, sendo apedrejado, ele olhava Jesus assentado à destra de Deus. Aí eu fico me perguntando, será que a gente tem a capacidade num momento desse de conseguir conduzir uma situação adversa, né, tão grande, né, de ser apedrejado e não revidar, dar outra face, né? Dar outra face. É só através do Espírito Santo. Só através de Jesus, Júlio, e nós não queremos te cortar. Não, sim. A palavra de Deus, ela é muito enfática, e ela já começa falando que vós sois a luz do mundo. A Bíblia não... Olha a conjugação do verbo, que a Bíblia não fala você será, não. Vós sois. A palavra é de ser. Nós somos a luz do mundo. A responsabilidade que a palavra de Deus joga sobre a sua igreja, que a luz é ser referência. A luz, ela aparece em meio à escuridão. Só que a luz, ela tem característica peculiar. Não querendo fugir, você quer terminar o seu pensamento? Nós vemos hoje que a palavra de Deus, ela, em Mateus, ela traz dois exemplos bem claros, que se nós observarmos,
como que o Senhor ele quer da sua igreja hoje. Ele traz dois exemplos simples, que é uma casa edificada ou construída sobre uma montanha. E ali ele traz outro exemplo, que é ali a candeia, colocada no velador e não embaixo do alqueire. Dois exemplos diferentes, porém com o mesmo objetivo. Jesus traz uma responsabilidade para a sua igreja nesse momento, que nós devemos observar que nós somos o norte do mundo hoje. Somos o norte do mundo. O mundo sem a igreja do Senhor na terra, ele vai entrar em um declínio que não vai ser coronavírus, não vai ser H1N1, não vai ser nenhum colapso. O homem vai se destruir por si só. A autodestruição está dentro do homem. Mas a igreja é que mantém a terra ainda no seu controle, na mão do Senhor. Por amor à igreja, Jesus não destrói. E ele dá dois exemplos aqui. Olha só, a casa que é construída lá em cima e a lamparina, ou seja, a candeia que é colocada no velador e não no alqueire. Os dois com um só objetivo, ser referencial. Não tem como você não olhar para lá em cima da montanha e não ver uma casa lá em cima. Exatamente. Ninguém quer fazer uma casa em cima da montanha, mas quando você observa, às vezes tem várias casas em montanhas, elas estão separadas. Exatamente. Porque muitas das vezes a casa em cima da montanha ela está isolada. Muitas das vezes o servo de Deus ele fica isolado. Muitas das vezes a lâmpada, ela precisa ser botada em cima do velador. A vela precisa ser botada em cima do velador e não debaixo do alqueire. Porque está escondido, né? Os estudos dizem que o alqueire eram cestos que faziam medidas. Você é conhecedor da palavra, né? Medidas de grãos. Observe o seguinte, irmão, de você na sua casa. Preste atenção com a gente. A Bíblia fala que é colocado a lamparina, a candeia sobre o velador e não sobre o alqueire, e não sob debaixo do alqueire. Automaticamente a Bíblia nos mostra o seguinte: o servo ele é referência, o jovem, o idoso ele é referencial e a sua luz ele tem que brilhar. A igreja tem que observar hoje o seguinte, querido, você nasceu para brilhar, você nasceu para ser referencial. Não adianta, eu não quero ser referência, eu quero viver a minha vida de qualquer maneira. Então, querido, faz a sua casa no meio do monte de casa, sai de cima da montanha e entra debaixo do alqueire. Porque o alqueire, a Bíblia diz, os estudos dizem que era um cesto que media grãos, ou seja, debaixo do alqueire a vela e a luz se apaga. Porque falta oxigênio, Felipe. Falta oxigênio. E a igreja sem oxigênio, ela não vai ser uma igreja viva. Oh, glória. Você está entendendo, Júlio, como é que a coisa é tão profunda, que às vezes nós nos apegamos, entendeu? Não adianta. A igreja hoje, você falou, isso não é para adulto, não é uma pessoa que tem 50 anos, não é para o nosso pastor. Você aceitou a Jesus, querido, você passou a ser referência automaticamente. Ponha isso no teu coração. Eu não sou referência, ninguém tem que se espelhar em mim, queridos. O mundo precisa de alguém para se espelhar. E ele vai se espelhar naquele que é mais correto, por mais que ele não admita que você esteja no caminho certo. Então ele acaba olhando para você e nas suas falhas ele também vai acusar. Exatamente. Então nós somos referência mesmo não querendo. Então isso traz a responsabilidade à sua igreja de saber que você nasceu para brilhar. Mesmo que você não queira, você está brilhando. Você tem a responsabilidade do brilho. Que brilho é esse? O brilho de Jesus. A Bíblia diz que vós sois, não será e nem foi, vós sois, eu sou a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada no monte. É impossível esconder uma cidade edificada no monte. Todos vão ver, e quando você tem uma visão superior, você olha a todos, e todos também estão te vendo. Você tem uma visão de toda a superfície. Pode continuar, Júlio. Desculpa, tá? Não, entrando... Perdoa aí, irmão. Quando eu começo, eu vou embora. Porque, assim, quando o irmão vai falando, aí o Espírito Santo ele vai assim, enviando pra gente
muitas passagens da Bíblia corroborando com aquilo que dentro da linha do teu pensamento. Porque o irmão está falando que nós temos que brilhar, e é exatamente isso. Porque me vem em mente aquilo que Pedro, lá em 2 Pedro capítulo 2, versículo 9, ele fala que vós sois sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, né, para anunciar as virtudes daquele que vos tirou das trevas e vos trouxe para a sua maravilhosa luz. Amém, Jesus. Vós que antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus. Então, essa questão de ser luz, irmão Roberto, se o irmão concordar comigo, é questão de autoridade. Eu acredito que seja, né? Acredito não, é sim, autoridade. Essa luz que brilha sobre nós, né? Porque a gente precisa, como é que eu posso dizer? Nós somos referências. Nós somos referência. A Bíblia fala que Deus ele separou um povo seu por sacerdócio. Quando a gente muitas das vezes fala aquele versículo que está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, quando Deus fala: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, ele está falando de um referencial. De um referencial, porque sacerdote, ele sacrifica. Ele dá a sua vida. É onde a gente está falando aqui nesse tema, nesse texto. Essa referência. E aí o irmão falou sobre a questão da cidade edificada, a questão da visão lá de cima. A gente vai ver que era uma estratégia ser construída a cidade lá em cima, nos lugares altos, para que, além dessa amplitude de visão, ela não fosse derrotada facilmente. Porque o lugar do crente não é estar lá embaixo. É estratégico. Jerusalém, para os irmãos que estão em casa para entender, Jerusalém, Deus ele tinha falado com o povo, né, para tomar a terra de Canaã por posse. E eles, através de Josué, né, Moisés levou o povo até ali. Moisés morreu antes, e juntamente com Josué, que liderou o povo, eles entraram e conseguiram derrotar diversas nações. Mas por incrível que pareça, quando a gente vai estudando a palavra, à luz das escrituras, depois de 400 anos que Israel pegou aquela terra, Jerusalém ainda não tinha sido dominada. Sabe por quê? Porque era uma cidade que estava no alto. Sabe quem foi o homem que conseguiu entrar em Jerusalém, liderando um exército? Davi. Olha só, olha o espaço de tempo entre Josué e Davi. E aí Davi, né? Porque antes, quando algum exército se levantava contra Jerusalém, a primeira coisa que eles eram recebidos era pelos flecheiros lá de cima. Arco e flecha. Então ali já o atalai, ele já vinha, que a espada vinha sobre o povo, ele já avisava, porque estava numa posição privilegiada. E quando o exército se aproximava, tocava-se a trombeta e a primeira resposta era flecha. E aí Deus deu uma estratégia para Davi. Olha só que coisa tremenda. Depois de 400 anos, havia dutos na cidade para ser despejada água, para questão de saneamento, essas coisas todas. Deus ele dá uma estratégia para Davi: entrar pela cidade por baixo. Entrar por baixo. E é o que Deus, espiritualmente falando, a gente precisa estar na posição de cima. Olha essa coisa tremenda, né? Para a gente estar lá em cima, a gente tem que estar embaixo. Mas o lugar mais alto que a gente tem que estar é aos pés do Senhor. Amém. E aí Davi ele conseguiu entrar na cidade de Jerusalém. E a gente vai ver ao longo da palavra no Antigo Testamento, que eu ainda preciso me aprimorar muito no Antigo Testamento, né? Meu Deus do céu. Mas a gente vai ver, os irmãos de casa discordar, a gente tem até aqui já algumas mensagens e tal, né? Aqui, ajuda ó, aí, gente. a irmã Denise, ó. Compartilha aí. A paz do Senhor, irmão. Breve as brasas se juntarão novamente. Amém. Deus está no controle. Amém. Amém. A gente vai ver que depois que Davi morreu,
e Israel ele se tornou um reino dividido, muitas das vezes a maior dificuldade dos reinos assírios, dos reinos babilônicos, foi conquistar Jerusalém. Eles não conseguiam, e a estratégia que eles tinham era qual? Somente cercar a cidade. Era cercar a cidade para que a cidade não conseguisse produzir nada e as pessoas morressem de fome. Porque invadir de forma bélica não conseguia, porque era muito difícil. E aí eu quero deixar essa estratégia para a igreja. Dessa questão que a gente está falando sobre referência. Se posicione num lugar alto. Se coloque num lugar alto. E não deixe nenhuma brecha. Porque é no lugar alto que você tem a visão. De cima para baixo. Quando você vê que o inimigo vem a tentar te atacar, Deus já vai te alertar antes, né? Deus ele já vai te mostrar antes, quando a gente se coloca no lugar. Preparar a igreja, né? Preparar a igreja, isso aí. Júlio, olha. Pode falar, irmão. Queria mandar um grande abraço aqui, ó. O primo da irmã Sueli, a tia Sua, está participando com a gente do culto aí. Um grande abraço aos irmãos aí que estão colaborando. Olha o que diz João, capítulo 8, versículo 12. De novo, lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então nós temos que entender que a luz que brilha dentro de cada um de nós é uma luz viva. E essa luz não é a luz de uma lâmpada, não é a luz de uma vela. São parábolas, são ilustrações que o Jesus te traz, mas que se nós aprofundarmos em cada detalhe, nós vamos ver que tudo tem sentido e o Senhor quer trazer um pensamento que nós somos referência nessa terra. E nós somos o norte dessa terra. A terra sem a igreja não vai prevalecer. E o que mantém hoje a igreja, o mundo ainda de pé pela misericórdia do Senhor, é a igreja do Senhor na terra. Porque quando a igreja for arrebatada e não estiver mais aqui, acabou. O Espírito Santo vai ser tomado. Não há mais motivo, não há mais vida neste lugar, a não ser corpos andando. Então a Bíblia diz que Jesus, a Bíblia fala, capítulo 8, João capítulo 8, versículo 12. De novo, Jesus falando: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, ele terá a luz da vida. A luz da vida, a luz de Jesus, queridos, a gente tem que entender que é algo que vai ser transmitido automático. Jesus não é transmitido forçado por ninguém que não seja convertido. Aquele convertido, ele vai transmitir, ele vai respirar Jesus. Aquele que é convertido, ele vai transparecer Jesus. Não tem como você se converter e não transparecer Jesus. E Jesus, ele traz essa responsabilidade da sua igreja, que nós precisamos ser o referencial. E por isso ele dá exemplo: a casa edificada sobre o monte, e a casa ali construída sobre o monte, que ela é visada, ela está sendo vista, e ela também vê, ou tem a oportunidade de ver a todos. E ali a luz que tem que ser colocado no velador. Observe que a casa, a Bíblia fala o seguinte: não se pode esconder. Não há possibilidade de esconder uma cidade sobre o monte. Apesar dessa casa, ela está brilhando, a gente tem que entender que ela está solidificada, ela está sobre um monte, ela está sobre uma pedra. Então a Bíblia nos traz nessa noite também que nós não estamos simplesmente brilhando sem base, nós somos embasados na palavra. Nós temos um Deus que está nos confortando, cuidando e nos solidificando. Não é qualquer mundo, não é o mundo que vai te abafar, a não ser que nós estejamos pregando algo que não seja a palavra de Deus. Então algo que eu fico muito atento é que ele diz mais o seguinte, Júlio, não querendo te atrapalhar, tá? E nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. E o interessante é que o versículo 15, ele diz: e ela alumia a todos que se encontram na casa. A luz, ela faz a diferença onde quer que ela chegue. Ninguém acende ninguém liga uma lanterna e ninguém acende uma vela no lugar iluminado. A vela só é acesa para tirar a escuridão. Então aonde
a igreja está entrando é para tirar a escuridão das almas, é para tirar a escuridão do mundo. Então, se nós estamos nesse mundo, irmãos, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Você não está aceso porque você simplesmente aceitou a Jesus e você está vivendo uma vida sem propósito, sem chamado, sem objetivo. Aí eu vou para o céu, mas calma aí, e o teu propósito na terra? Qual foi a última pessoa que eu preguei de Jesus? Qual foi a última pessoa que aceitou a Jesus nas tuas mãos? O que nós temos feito para somar na obra de Deus? A pergunta minha nessa noite é: o que nós temos feito para somar na obra de Deus? Porque a nossa luz, ela vai brilhar, querido. Ah, mas eu não quero que ela brilhe. Então entre embaixo do alqueire. Então sai do monte. Tira a tua cidade de jogo. Não sabe jogar, desce pro play. Meu irmão, nós vamos brilhar. Você aí da sua casa, você tem que entender, você nasceu para brilhar. E aonde eu creio na Bíblia e eu creio na palavra de Deus, aonde o servo de Deus colocar a sua mão será próspero. Aonde o servo de Deus colocar a planta dos seus pés será próspero. Ou a gente crê, ou a gente rasga a Bíblia, porque a Bíblia, ela tem todo o poder. Quando você abre a palavra de Deus, querido, aqui tem cura espiritual, cura para a tua família, aqui tem cura para a tua vida financeira, aqui tem cura para todas se está passando algum problema psicológico, a Bíblia tem cura para tudo. Mas nós precisamos ter um referencial, e nosso referencial é Jesus. O que é um discípulo? O que é o cristão? Essa é a imagem e a reprodução de Jesus na terra. Exatamente. Nós somos, concorda comigo, Júlio? Nós somos a reprodução de Jesus na terra. E o que eu, Roberto, tenho reproduzido? Esse é o detalhe. Que tipo de árvore, que tipo de reprodução eu tenho dado? Que referência tenho sido eu? Tem muita gente dentro da igreja. A gente não pode falar que seja crente. A gente pode falar que tem muitos dentro da igreja que não são referências. Como a gente separou Perderam aqui, a sua referência. multidões e discípulos, né? Porque multidão todo mundo pode ser, todo mundo pode seguir, mas discípulo é aquele que copia o mestre. Sabe o que me chama a atenção, Júlio? É que todos aqueles que são referencial é porque eles também têm uma referência. Exatamente. Para você ser referencial, você precisa ter uma referência. E quem eu tenho sido o teu referencial hoje? Quem tem sido o meu referencial hoje? Tem muita gente também que quer ser referencial. Tem aqueles que querem se omitir e falam: não, eu não quero aparecer. Não, eu não quero que me tirem como exemplo. Mas tem aqueles também que querem ser exemplo, mas não tem referência nenhuma. Exatamente. E isso que o irmão está falando, até dentro desse versículo 15 que o irmão falou, né? Nem se acende a candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa, né? Então, assim, a gente vai ver que essa pessoa, né, essa pessoa que alumia a todos os que se encontram na casa, a gente está falando sobre também legado, falando sobre testemunho. Porque quando a gente, né, um dia a gente vai partir, um dia o Senhor ele vai nos levar, mas algo vai ficar, irmão Roberto. Amém. Algo vai ficar, né? Muitas das vezes é triste quando a gente vê alguém partindo e as pessoas olharem: olha, ele não era referência, ele não era uma pessoa que a gente pode se espelhar, ele não é uma pessoa, né? Mas a gente, como servo do Senhor, a gente tem que ser um referencial no nosso lar, para que a gente possa iluminar todos os que estão dentro do lar. E aí, dentro do que o irmão está falando, aí Deus vem, né? Sempre que eu vou ouvindo o irmão, Deus vai me mostrando mais coisas, né? Porque a gente está falando aqui, tem que ser luz. Olha só que ponto. Tem que ser luz. Mas como que eu vou ser luz, irmão Júnior? Aí a pessoa deve perguntar: pois como que eu vou ser luz? Aí a gente fala: tem que ter Jesus, é o principal ponto. Mas quando a gente fala sobre luz, a gente vai pegar a passagem lá até a gente fala isso num tema aqui na escola dominical. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra, e luz para o meu caminho. Então, para que eu seja luz, eu preciso me encher da palavra de Deus. Porque quando se fala de luz,
a gente pode entender que se fala de conhecimento. Porque quem não tem conhecimento está em trevas. Quem não tem conhecimento, a mente é vazia. Mas quem tem o conhecimento, ele tem luz. Né? A gente entende que essa... Errais porque não conhece, né? Hã? Errais porque não conhece. Errais porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Então a gente precisa do conhecimento das Escrituras para que a gente, né, venha até essa luz. Lá em Mateus, aqui em Mateus mesmo, logo do lado aqui, ó. Eu estou aqui no capítulo 5, na página ao lado do capítulo 4. Tem uma profecia que fala o seguinte, ó, versículo 16. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região à sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Não era porque o povo ele estava em pecado, porque quando a gente não conhece Jesus, a gente está no pecado. Mas quando a gente conhece Ele, aí a gente começa a entender. É como eu posso dizer o seguinte: para mim saber, para que eu saiba se eu estou agradando, se eu estou fazendo a vontade dele ou não, eu preciso conhecer as Escrituras. Eu preciso de conhecimento. Sem conhecimento, a minha mente é trevas. Quando eu andei no mundão lá fora, eu não sabia, eu não tinha o conhecimento se eu estava fazendo a coisa certa ou a coisa errada. Eu não tinha referência nenhuma. Mas quando a gente começa a conhecer Jesus, a gente começa não só a conhecê-lo, mas a nos conhecer também. Amém. A gente começa a ver qual posicionamento nós estamos. Então assim, o povo que estava em trevas, era um povo que estava em trevas por causa do pecado? Sim. Mas era um povo que não conhecia. Porque se a gente voltar lá no início, quando a gente estava falando na introdução, a gente falou sobre os fariseus. Os fariseus, eles ensinavam, mas ensinavam da forma errada. E o povo, porque a gente vai ver aqui que o povo ele continuava em trevas, mesmo sendo ensinado. Aí a luz resplandeceu. Lá em João fala, né, que o verbo, o que é o verbo? É a palavra. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Por isso, né, que a palavra ela se revelou sobre nós. Então, né, lá em Osés fala que por falta de conhecimento o povo perece. Olha só. Então a gente tem que entender que é pelo conhecimento. E o que nós somos chamados discípulo, ele só faz aquilo que o mestre ensina quando ele o conhece. A gente vai ver lá no início no texto, quando a gente viu que os discípulos eram os que estavam próximos. A multidão estava ali, mas os discípulos eram os que se aproximaram. Amém. E Jesus, ele quer se fazer conhecido. A gente tem que parar de pensar em liturgia, em religiosidade, em se aproximar do nosso mestre. E vou te falar uma coisa, não é forçado não, irmão Roberto. As coisas começam a acontecer de forma natural. A gente começa a amar o nosso inimigo, né? A gente bem dizer aquele que nos maldiz de forma natural. Por quê? Porque a luz, ela resplandece nas trevas. Olha que coisa tremenda, né? A luz traz revelação, né, Júlio? A luz, ela traz revelação. Júlio, queria aproveitar aqui, ó, irmão Paulo Roberto aqui, amém, muito bom essa mesma ligação. Irmãos, interajam com a gente aí nas suas casas, tá? Pode fazer perguntas aqui para que a gente possa estar juntinhos. A irmã Viviane aqui, ó, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível. Amém, amém, irmã. Que Deus possa nos abençoar nessa noite. E para que ela continua, para que o adversário seja envergonhado, não tenha indignidade nenhuma. Não tenha indignidade nenhuma. Que dizer a nosso respeito. Que dizer a nosso Tito respeito. 2, capítulo 7, capítulo 2, versículo 7 e 8. Obrigado, irmã Viviane. Amém, irmã Viviane. Interaja com a gente, irmãos. Olha só. Dá um abraço aí no irmão Eduardo aí. Dudu, te amo, Dudu. Te amo, Dudu. Olha só, queridos. Olha só o que Efésios diz, capítulo 5, versículo 8 e 9. Pois outrora eres trevas,
Porém, agora sois luz do mundo. Porém, agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Nós temos que entender que nós somos gerados pela revelação do Espírito Santo de Deus. A luz, ela tira a escuridão. A luz, ela foi criada para tirar a cegueira. A luz, ela tira a falta de visão. A luz só chega aonde não conseguimos ver. Jesus veio e Ele iluminou a nossa alma. E Ele trouxe a revelação da presença dEle e do que é a salvação para nossas vidas. Então nós temos que abraçar essa oportunidade que Deus nos deu um dia e sabermos que nós, como igreja, nós voltamos ao início de novo, igreja. Nós somos referência. Nós não temos como fugir desse pilar. Não temos como fugir de estar sob, como diz o versículo 14, sob o velador e não debaixo do alqueire. A igreja sempre será avisada. A partir do momento que a criança ela aceita Jesus, se ela falar que é cristão e que os pais servem a Deus, lá na escola ela vai começar a dizer: mas você é filho de crente? Então a perseguição acontece a todo momento. Você é avisado. E não é culpa de quem está nos perseguindo. É porque há uma guerra entre o mundo e o céu. Há uma guerra entre a carne e o espírito. Às vezes nós olhamos as pessoas, mas Efésios fala que a nossa luta não é contra o sangue nem a carne. Então nós temos que entender e tem que ter a revelação que hoje nós temos muitas das vezes, guardamos sentimentos um do outro, de alguém que nem crente é. Às vezes o servo de Deus erra porque guarda aquele ressentimento de um ímpio. O ímpio está errando e ele nem sabe por quê. Porque hoje nós temos a revelação da luz e nós devemos ser referência. Mas hoje nós vemos cristãos sendo referências para a perdição. Em vez de dar conselhos da palavra, muitas das vezes nós desanimamos. Às vezes vem colegas de trabalho, às vezes vem amigos de faculdade, amigos de escola, querendo uma referência, querendo o norte e querendo de nós uma explicação de algo, ou então uma orientação de que ele resolver. Então, e nós às vezes não temos base, não temos nada para transmitir, e isso é muito sério, porque por falta de conhecimento, nós estamos errando e ainda fazendo os outros errar. Nós precisamos entender que nós temos uma grande responsabilidade nessa terra. Nós somos a imagem e a reprodução de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que nós somos filhos da luz. Diz a Bíblia, diz Efésios 5, 8 e 9, somos filhos da luz. E se o Filho nos libertar, Júlio, nós verdadeiramente seremos livres. Então nós precisamos pegar essa palavra e absorver isso. Mas isso, Júlio, nós temos que entender que às vezes as pessoas que estão nos ouvindo ou amanhã vão nos ouvir, essa palavra, irmãos, ela não tem simplesmente a luz, como o irmão Júlio falou, eu sou a luz, eu sou referência. Essa palavra ela tem que ser revelada. Querido, é preciso na sua casa você pedir ao Espírito Santo, me revela o que é ser verdadeiramente um crente, um cristão. Porque muitas das vezes nós estamos errando, porque não pedimos para o Senhor moldar o nosso jeito de ser, o nosso caráter. E o Senhor, Ele quer entrar com a tua luz em todas as áreas da nossa vida, para que nós sejamos referência para o nosso próximo. Jesus é a nossa referência. Então nós temos base para ser referência para alguém também, porque esse é o propósito. Jesus não vai descer em carne e vai ser referência, não. Ele vai ser através da igreja, através das ovelhas, através do seu povo na terra, é que Ele vai transmitir o seu amor, o seu poder, e transmitir a sua cura, transmitir realmente a sua luz e a tua solução para esse mundo que está vivendo um caos. Amém, amém. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Então, dentro disso que o irmão falou, é a questão de referência errada. Quando a pessoa se coloca como referência errada, dentro daquilo disso que a gente está vivendo nos dias de hoje, a questão dessa pandemia, a gente precisa de uma palavra de conselho, de conforto, uma palavra de segurança. E Jesus mesmo, Ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo.
Então, o que o Senhor lhe deixou para nós é que no mundo a gente teria aflições. E o crente, ele não pode andar desesperado. Ele não pode, nesse momento, não pode se amedrontar. Não estou falando questão, né, que a gente estava falando antes do início aqui, da questão de fazer culto, não é isso. É se amedrontar com medo do que está acontecendo por aí, né? A gente tem que ter bom ânimo, porque a gente sabe que no mundo a gente vai ter aflições. E aí a gente, como igreja, a gente está tendo até essa ferramenta aqui que Deus nos deixou, né, para que a gente venha estar alcançando. Eu até estava lendo aqui, a irmã Sueli falou aqui, o irmão Roberto, irmão Júnior, orem pela minha irmã Cláudia. Ela agora está nos assistindo, na Amém. Suíça. Amém. Obrigado, irmã Cláudia. Obrigado. Vamos estar orando aí, tá? Aí, ó. Glória a Deus pela sua vida, irmã. Amém, lá na Suíça. Isso aí. Então, assim, a gente, como servo do Senhor, a gente precisa ter palavra de conselho, palavra de conforto. Como a gente falou, né? Ser o referencial, ser o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, ser a luz. Porque se tem uma coisa que mais me agrada, que mais me alegra, é quando você começa a conversar com a pessoa, igual o irmão está falando aqui, eu tô me sentindo uma paz no meu coração. Eu tô falando sério. Amém, amém. Eu sentindo uma paz, e é isso que a gente, como servo do Senhor, a gente tem que ser. Naquele dia que o irmão trouxe a palavra, eu falei, meu Deus, que maravilha. Eu já vi assistir a pregação, já, né? Casa, vi de novo. Por quê? Porque é maravilhoso, a gente sente a paz. E essa paz, ela sabe de onde ela vem, irmão? É da unção, é da autoridade. Unção é autoridade. Amém. É autoridade. Então, por isso que a gente, né, onde eu quero voltar lá, onde a gente estava falando, a questão de conhecer a Jesus. Eu só posso falar de alguém que eu conheço. Eu não posso falar de alguém que eu não conheço. E Jesus, para mim falar de Jesus, para que eu possa falar de Jesus para as pessoas, eu preciso conhecê-lo, não só na sua palavra, mas na intimidade, no relacionamento. E é o que o Senhor ele mais preza, é a intimidade com o servo do Senhor. Amém. Porque aqui, ó, eu abri aqui, quando o irmão estava falando, questão de referência errada. Os irmãos conhecem muito essa passagem. Fala, né, em Mateus 7, versículo 21, que diz assim, ó: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aí vamos lá no versículo 23, então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Então, né, é que Jesus ele está falando para pessoas que não tiveram, que fizeram obra, que expulsaram o demônio, que fizeram maravilha, mas não conheceram o Senhor. Júlio, a irmã Eneikiane Santos, ela fala aqui, ó: fomos criados para direcionar a luz e não para sermos direcionados pelas trevas. E ela diz aqui embaixo, a mais, enquanto houver fé em Deus, haverá esperança para cada um de nós. É isso aí, irmã Eneikiane. Participe com a gente aí, meus irmãos. A irmã Alexandra, Dinha Anacleto. As pessoas estão com medo e têm buscado a nós como referência de Cristo para uma palavra de bom ânimo e conforto. Exatamente o que a irmã está falando. Eu jamais, a gente tem que fazer do momento adverso um momento favorável, porque esse momento que a gente está vivendo no mundo, tem pessoas que jamais leram a Bíblia, mas chegaram para mim assim no particular, no WhatsApp, e falaram: irmão, o Júnior, né, tem uma passagem na Bíblia que fala sobre essas questões das epidemias que estão acontecendo hoje. E eu falei: tem sim, irmão. Aí ele falou: pô, você tem como mostrar para mim? Eu fui lá, tirei foto da Bíblia e mandei para ele. É uma pessoa que nunca foi cristã, não conhece a Bíblia, mas um dia ouviu alguém falar sobre isso e agora ele pediu, reforçou, porque ele viu, o momento hoje é favorável e a gente tem que fazer desse momento um momento favorável. Amém. Ser luz, né? Ser luz é atacar a treva, é fazer onde tiver treva, onde tiver escuro,
fazer refletir a luz do Senhor. Amém. Amém. Júlia, a irmã Denise fala: se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica. E temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica. Seu sangue nos purifica de todo pecado. É isso aí, irmã Denise. Amém. Entendeu? Se andamos nas luzes, temos que ser o quê? Sinceros, temos que ser verdadeiros. E nós temos que entender também, irmão, o seguinte, que a luz, ela sempre se coloca em um posicionamento de destaque. A igreja sempre vai estar destacada do mundo. Hoje a igreja que está confundida com o mundo não é a igreja do Senhor, porque a igreja não pode se confundir com o mundo. Tem que andar de contramão. Tem que andar de contramão. Então eu tenho que ser adverso sempre nos meus argumentos com o colega do meu trabalho. Não é isso que eu estou falando, não é arranjar briga e nem discussão no seu ambiente de trabalho. Eu estou falando que Jesus veio a esse mundo para pregar o amor, mas nem todos o receberam. Nem todos quiseram aceitar o amor de Jesus. Então, sempre nós andaremos na contramão do mundo. É automático. A igreja é santa, a igreja é separada, a igreja é escolhida, a igreja é luz, a igreja vai sempre brilhar. A verdadeira igreja sempre vai brilhar. A igreja, ela sempre estará em um posicionamento de destaque. Então o mundo, ele sempre olhará a igreja de uma maneira diferente. O mundo sempre olhará. Não adianta, querido, ser igual. Se você aceitou a Jesus, você sempre, daqui para frente, a tua vida mudou. É verdade. Dentro disso que nossa irmã Denise falou, eu até anotei como referência aqui. Glória a Deus pela sua vida, irmã Denise. Compartilha aí, irmãos, compartilha aí. Isso que ela falou mais gente aqui, entrar na nossa live aí. Está falando que, né, se dissermos que não temos comunhão com Ele, andamos nas trevas. E aí na minha anotação aqui no meu caderninho, na minha colinha aqui, eu anotei essa referência, irmã Denise, e toda a igreja que está nos assistindo, que o princípio da comunhão é a luz. É a luz. Porque nessa passagem que a irmã colocou, olha só: se andamos na luz como Ele está, temos comunhão um com o outro, e o sangue de Cristo nos purifica, né, de todo pecado. Então, assim, o princípio da comunhão, ela é a luz que há em nós. Se a gente disser que a gente tem luz e eu tenho inimizade com meu irmão Roberto, não adianta, né, irmão Roberto? Eu vou estar em trevas, já vou estar mentindo. O cabeça da igreja é Jesus. Ele é o Pai das luzes, a palavra diz. E se a gente estiver inserido no corpo, a gente também tem que ter luz. E eu preciso me dar bem com meu irmão. A irmã colocou como referência capítulo 1, versículos 6 e 7. No versículo 8 ao 10 também fala sobre isso. No capítulo 2, olha só. Vamos lá. 1 João, capítulo 2. Todavia, versículo 8. Todavia vos escrevo novo mandamento: aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Amém, só, amém. Né, dentro disso que a irmã colocou, né, porque eu tenho que amar o meu irmão, eu tenho que buscar amar. O amor, ele não é uma coisa, a gente não tem como moldar, dominar o nosso coração, mas a gente aprende a amar quando a gente vai se caracterizando naquilo que Jesus falou para nós. Amai a Deus acima de todas as coisas e a seu próximo como a ti mesmo. E para mim amar o meu próximo como a mim mesmo, eu tenho que usar da empatia.
Eu não posso me alegrar quando eu ver o meu irmão chorando. Sim. Ou eu não posso desejar o mal do meu irmão. Querer que o irmão não cresça na vida. A coisa que eu aprendi muito é que quando o irmão é abençoado, eu também sou abençoado. Amém. Mas se o irmão caiu, de alguma maneira eu também caí. Porque o pecado, ele é de todos. O pecado, irmão, preste atenção, o pecado, ele é de todos. É o conjunto, né? Basta a gente ver na palavra que Adão e Eva pecou. Por causa de uma transgressão, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vai lá em Josué capítulo 7, a gente vai ver que o pecado de Acã, ele trouxe maldição para a tenda de Israel, para todo o povo de Israel. E Josué, ele sem ter pecado, ele ganhando todas as nações, ganhando a guerra, de repente contra uma nação pequena, eles começaram a perder. Aí Josué, ele sem entender, ele falou: Senhor, o que está acontecendo? Aí Deus fala para Josué: Josué, Israel pecou. Ele não falou Acã, que Acã tinha pecado. Ele falou Israel, toda a nação pecou. Então, porque o pecado de um irmão, ele gera uma consequência, uma reação em cadeia. Lá na frente a gente não entende. Porque quando, irmão, um exemplo, quando a gente peca, botando um exemplo, quando nós cometemos um pecado, a gente se inibe de falar a palavra. A gente se acha tão, vamos dizer assim, tão inferior, tão sem referência, que a gente não tem condição de mudar a vida de alguém porque eu cometi um pecado. E aí aquela pessoa ali na frente que estava precisando de uma palavra para que a vida dela fosse salva, ela não vai receber. Por quê? Porque eu cometi um pecado. Ou até um irmão da igreja. Olha a responsabilidade. Então, o que eu estou falando? O pecado, ele é de todos. Se eu cometo um pecado, vai refletir em alguém da igreja. Alguma pessoa vai ser refletida. E como é um vírus. É um vírus. Ele acaba afetando. Como a luz, ela ilumina todos, infelizmente o pecado por muitos pagam. Infelizmente. Mas graças a Deus, a consequência. Graças a Deus que se por um entrou o pecado, por um entrou a salvação. Amém. Né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A irmã Diana Cleto fala: verdade, irmão Júnior. Não pode ser triste o coração que ama Cristo. Não pode ser triste o coração que ama Deus. Não adianta estar na luz e odiar a seu irmão. Então, nós precisamos entender que a luz, ela traz a revelação de tudo. A luz, ela traz a revelação do amor. A luz, ela traz a revelação que nós precisamos. Eu tenho que aprender, meu irmão, o amor não é simplesmente uma opção. O amor é uma obrigação do crente, Júlio. Você não simplesmente ama, eu tenho a certeza que tem irmãos que você tem mais afinidade e com isso você tem um amor por aquele irmão. Mas e aquele que você não tem tanta afinidade, você vai deixar de amar? E aquele que um dia fez algo e te entristeceu, você vai deixar de amar? Então o amor é uma decisão. Você decide amar. Não, eu preciso amar a igreja do Senhor. Eu preciso amar o irmão. Pô, mas ele errou um dia comigo. Mas eu tenho que amar. Nós não erramos com o Senhor Jesus e Ele não nos continua nos amando. Olha o que é Apocalipse, queridos. Vocês em casa aí, continuem interagindo com a gente aí, né, Júlio? Tá uma benção, hein? Sem querer cortar o irmão antes de... A gente já está entrando na reta final. Estamos recebendo muita mensagem aqui, ó. Irmã Sandra Silva, irmão Antônio Carlos, irmão Beto. Irmão Beto, glória a Deus pela irmã sua Carolina, vida. Irmã Viviane, irmã Carolina Mota, né? A gente, glória a Deus pela vida de vocês, né? Que estão aí nos ajudando, né? A fazer essa live. Eu louvo e glorifico a Deus, né? Irmã Viviane falou até inglês, yes. Falou até inglês, né? E ela tinha colocado aqui, ó. É verdade, irmão Júnior, somos luz do mundo. A questão é, será que nossa vida, nossas atitudes estamos iluminando a terra? Exatamente. É como a Bíblia fala, né, irmão? O homem, ele tem que se autoexaminar. Tem dois que a gente não engana, é Deus e a nós mesmos. Se eu estiver em pecado, eu sei que eu estou em pecado. Eu posso passar uma imagem para o irmão, mas o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Amém.
A irmã Carolina Martins Mota, ó, amar não é uma escolha, e sim um mandamento. Exatamente. É uma ordem. Então, se eu for escolher, eu vou amar meia dúzia dentro da igreja. É verdade. Aqueles que eu conheço há muito tempo, aqueles que eu tenho mais afinidade, não. Verdade. Amar é um mandamento. Amar tem que fluir de dentro do cristão. Exatamente. Tem que fluir. Copiar Jesus. Copiar como Jesus. luz do mundo. O Judas não estava até o final com Jesus? E Exato. não fez o que fez com o Senhor Jesus? Exatamente. Então, mas ele foi amado. Ele não foi diferenciado em nenhum momento dos outros. Nenhum momento. Então, nós temos que entender que nós precisamos transmitir o amor. A Bíblia diz, capítulo 22, lá no finalzinho de Apocalipse, Júlio, olha só, versículo 4 e versículo 5. Calma aí, irmão, deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Pera aí, deixa eu... Capítulo 22 de Apocalipse, 22. versículo 4 e 5. 22? Vai, pode falar. Isto. Olha só o que a palavra do Senhor diz: contemplarão a tua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Então aqui nessa terra é uma preparação. Se eu não amo meu irmão, como que eu quero alcançar um céu que eu não vejo, se eu não consigo amar um irmão que eu vejo? É verdade. Porque o amor não foi feito só para aqueles que nos fazem bem. Pelo contrário, eu acho que a nossa prova de amor é para aqueles, muitas das vezes, que nos entristecem. Você não ama o teu próximo? Você não ama a sua esposa? Nossas esposas não nos amam, mas nem sempre, às vezes, nós falamos uma palavra que às vezes entristece. Mas o amor é acima dessas coisas. O amor, queridos, é algo revelado. Amar é a prova de ser a verdadeira luz da terra, não fugindo do tópico de referencial. Exatamente. Nós somos a referência, e a maior referência da igreja da terra é transmitir o amor. Não há como ser referência. Aquele é crente, mas que referência ele tem? Se ele só fica malhando o irmão, se ele só fica... a palavra dele, o que ele transmite dentro dele para fora, é só palavra de tristeza, de rancor. Ele não transmite a luz, ele não transmite a presença, ele não transmite Jesus. E nós devemos transmitir a presença do Senhor. E tudo é uma preparação para que Apocalipse 22 fala. Olhe bem, então já não haverá noite, e nem precisam eles de luz na candeia. Olha a luz na candeia aí outra vez. Não haverá mais necessidade de luz na candeia, e nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Chegará o momento que a luz do Espírito Santo nos tomará de tal forma, que nós seremos tomados de tal forma. Não tem jeito, o mundo está vendo, o mundo vai ver Jesus brilhar na sua igreja. A igreja vai se destacar querendo ou não. A igreja está num posicionamento de destaque. A igreja, o servo de Deus está num posicionamento de brilho do Senhor. Porque esse brilho não vem de nós, o brilho não vem porque prega muito, o brilho não vem porque faz missões, o brilho não é isso. O brilho é porque nós transmitimos Jesus, e Ele é a verdadeira luz. Ele é a verdadeira luz da igreja na terra. E a igreja e o servo e o indivíduo que não está brilhando, não está transmitindo essa luz, infelizmente, irmão, nós estamos deixando a desejar, não é, irmão Júlio? Estamos deixando a desejar, entendeu? Porque nós precisamos transmitir aonde quer que nós formos. E olhe bem, irmãos, preste atenção, a todo momento o mundo está olhando. Quando menos nós esperamos, querido, uma atitude faz uma diferença. Um vizinho está olhando, uma atitude sua. Todos estão nos vendo a todo momento. Nós precisamos... eu estou dentro da minha casa, mas ali você está sendo visado. Dentro da sua casa você está sendo visto. Nós temos que tomar cuidado disso. A igreja está sendo observada na terra a todo momento, porque o mundo ele precisa de uma referência. O mundo precisa de um norte. E que norte nós estamos sendo? Para onde estamos caminhando e para que norte nós estamos dando para aqueles que estão ao nosso redor? Porque a salvação não foi feita só para a gente não, Júlio. Olha o que Jesus fala: se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Ou seja, não está vendo nada, está guiando, está em trevas. Tem gente que acha que a salvação e a glória de Jesus é só para ele.
É aquela ovelha que só está gorda, 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 não transfere nada, não dá comida a ninguém. Então, mas a salvação é para o teu próximo, é para a tua família. E hoje nós temos gente que não quer ser luz nem para os seus entes queridos, que de lá para um colega de trabalho. Então nós precisamos transmitir a nossa luz. O teu ente querido que não tem Jesus, ele precisa de ver a luz em Cristo, precisa, ele anseia, porque o mundo não tem o que oferecer, irmãos, o mundo não tem mais o que dar, o mundo está cansado, eles falam que aqui é o paraíso para eles, mas isso dentro do interior deles há um vazio que só o Espírito Santo vai completar, Júlio, concorda comigo? Só o Espírito Santo vai completar, e lá no interior, eu tenho vários colegas, exemplo disso, né? A gente é já de uma trajetóriazinha simples, novo na fé, nós somos novos ainda, né? Não temos, né, só Jesus nas nossas vidas, mas a gente já tem um pouquinho de exemplo de pessoas que nós pregamos a palavra. Eu tinha um amigo no trabalho que era da empresa que eu era, como blasfemava. Meu irmão, esse homem hoje ele faz pregações na cidade de Maricá. O homem explode na cidade de Maricá. Ele é uma bênção, um homem que blasfemava contra o Espírito Santo. O homem que, se você falasse da Bíblia, ele blasfemava. Então, querido, não fuja da sua base, não perca a sua base. Não perca a tua luz, não saia do seu norte, não perca o teu referencial, porque aqueles que são contra você, amanhã eles estarão concordando com você. Glória a Deus, glória a Deus. Então a gente, né, graças a Deus aí, a gente está aqui emocionado, tá mantendo a calma, emocionado, né? Estamos chegando no finalzinho da nossa transmissão online. Quero agradecer a todos que estiveram junto com a gente aqui, ó, a irmã Nequiane mandou mensagem, Larissa Ferraz. Ô Mônica, como eu te amo. Jean Pluvier lá no Chile, olha só que bênção. Um abraço, irmão Jean. Nós chamamos, Shirley, irmão. Dá um abraço nela aí também, né? A gente... tá vindo, o irmão Felipe falou que... Samuel. Manda um beijão para Samuel. Deus te abençoe muito. Amém. Aí, ó. Amém. A obra está sendo feita, né? A promessa. Glória a Deus. Né? E a gente está entrando no finalzinho, né? Eu quero agradecer aos irmãos que estiveram com a gente aí. O tempo já se alongou demais. A gente tem aqui assunto para falar aqui, se entra fazer uma vigília. Mas a gente sabe que os irmãos têm que descansar. Né? E o negócio é tão gostoso que eu tô vendo aqui 1h30 já, né? 1h30. Gente, olha aí, eu nem percebi. Quando eu olhei a hora aqui, eu tomei um susto. Eu pensava que a gente estava batendo umas meia hora. A gente entrou na eternidade com o Senhor, né? A revelação. A revelação, isso aí. Então, assim, eu quero agradecer muito. A gente daqui a pouco vai estar colocando o vídeo no YouTube. A gente vai pedir para os irmãos aí que não conseguiram assistir tudo. Vai entrar na nossa página no YouTube, né, dar um joinha, aquele like lá, né, se inscrever na nossa página, né, da Igreja Pentecostal do Poder e compartilhar, porque é isso que a gente faz. Ser luz é isso, é compartilhar as coisas do Senhor, né, porque Paulo ele fala, né, tudo que é bom, tudo que for agradável, tudo que, né, tiver bom grado, nisso pensar. Pode falar. Ô Júlio, Beto tá botando aqui esses professores. Fala pra ele que eu não sou professor, não. Beto. Ô Beto, eu não sou professor, não, Beto. Vigia aí, Beto. Esses professores são bênçãos, olha só. Quem é professor aqui é o Júlio. Eu tô longe, eu tô longe de ser professor, Beto. Amém. Eu só tenho um pouquinho só, Beto. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, de Nequiane. Denise Xavier, muito, muito bom, muito bom. Irmãos, olha, nós agradecemos aí pela interação de todos e pelo carinho de todos disponibilizarem o seu tempo para estar aproveitando um pouquinho da palavra de Deus, né, Júlio? E é algo novo pra gente, tá? A barriga ainda tá tremendo um pouquinho, tá? O frio na barriga é demais. Eu queria pedir desculpa aos irmãos porque nós erramos, às vezes falhamos, às vezes qualquer detalhezinho. Tem misericórdia. Ora por nós é da sua casa aí, que eu tenho a certeza que é para a glória de Deus, não é para que o nome do homem seja exaltado. Isso aqui é tudo com um propósito. É que a mensagem continue sendo transmitida e é uma prova que a igreja não para. E a igreja, ela não está parada. Exatamente. E ela, pelo contrário, ela está alcançando fora do Brasil. Lugares que a gente nem imaginava, né, Júlio? Verdade. E nós louvamos a Deus, porque isso é o Espírito Santo que está fazendo para nos provar que é de Deus. É verdade. Aquele que não é contra nós
é por nós. É por nós. Verdade. Não brigue, abrace, Abrace. e vamos somar, porque Isso essa aí. obra é do Senhor. Ô, Amém? glória. Então tá bom, então vamos terminar aqui nossa transmissão. O irmão Roberto vai estar fazendo a oração final. Quero agradecer já desde já a nossa irmã Isabela, tá lá no som, pessoa que tem um coração muito aberto para a obra, tá sempre aqui botando a mão na arada. A gente vê aí nas lives aí, tá aqui no baixo, outro dia tá na bateria, outro dia tá lá no teclado, fazendo essas artes aí. A gente sabe que não é fácil, né? Mas o Senhor ele tem honrado aqui o nosso irmão Felipe, né? Tá aqui junto, né? Tem colocado a mão na arada, né? E eu fico muito feliz por isso, né? Porque Deus ele é um Deus, sabe? É um Deus que nos surpreende. Ele nos surpreende. Cada vez mais ele nos surpreende. Eu tô aqui assim, eu tô tentando manter a calma, mas eu tô emocionado. Amém. Muito Todos emocionado. E que Deus, que nós venhamos ser esse referencial na vida da igreja. Vamos aproveitar, vamos compartilhar. O legal é que o vídeo vai ficar no ar, né? Vai ficar aí, vai ficar marcado para a história, né? Amém. Quem sabe, né? E Amém. que vidas venham ser alcançadas. Vamos ser um referencial nesse tempo difícil, né? E orar, vamos ter fé. Que agora a gente tem que exercer a nossa fé. Exercer a nossa fé. Não colocar Deus à prova, né? Ter responsabilidade, né? Obedecer aquilo que os chefes de Estado estão pedindo, porque a Bíblia fala que não existe autoridade nenhuma que não seja constituída por Deus. E se nós desobedecemos às autoridades, nós vamos estar desobedecendo a Deus, tá? Então, vamos ser obedientes, vamos ter prudência, né? E pedir a Deus orientação. Vou colocar de pé. Quero que os irmãos, né, fechem seus olhos e orem junto conosco. Aí o irmão Roberto vai estar fechando. Se você, dentro da sua casa, sentiu o desejo de aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador, fala com a gente aqui, ó, no celular, que a gente vai estar orando por você. A gente vai estar aí, né, buscando pela sua vida. A igreja está aqui de braços abertos, né, para te receber. Aquele que sentiu o desejo de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, que está afastado, que está longe, mas esse projeto aqui, em nome de Jesus, ele vai, damos o pontapé inicial, tiramos, né, o peso, né? Vai lá, pode falar, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós continuamos em Tua presença nessa noite. Pai, agradecemos por cada irmão que hoje estão nos seus lares, orando, clamando e tendo a prova, Senhor, que o Senhor é real e o Senhor é um Deus verdadeiro. Tendo a prova e experimentando um pouco, Senhor amado, de que há um Deus lá no céu que olha pela sua igreja e olha para o seu povo com todo carinho. Pai, vai de encontro agora a cada irmão neste momento, aqueles que não puderam estar neste momento nos assistindo, aqueles que estão com o coração em oração, mas não puderam estar online, e cada um desses que também estão online, Senhor. Jesus amado, eu te peço uma bênção sobre a tua igreja nessa noite, a sua igreja sobre a face da terra, a sua igreja sobre este mundo, Senhor, aonde o mundo chora por perda de muitas vidas estão morrendo, Senhor, e nós precisamos clamar, Senhor amado, por um povo, Senhor amado, que está partindo sem te conhecer, clamar, Senhor amado, por um povo que está sendo ceifado sem te conhecer por esse vírus. Usa de sua misericórdia, Senhor, e chega com a tua cura, dá sabedoria às nossas autoridades, Senhor, para que eles sejam, Senhor amado, guiados por ti, para direcionar não só na nossa nação, mas as autoridades e os presidentes de cada nação, que sejam guiados pela tua presença e que o coração deles sejam tomados por ti neste momento. E nós queremos te louvar nessa noite, te louvar por essa trajetória, te louvar, Senhor amado, pelas estratégias que o Senhor tem dado ao teu povo, para que não pare, para que a tua igreja não pare, para que a tua igreja mostre que continua caminhando de pé, e que a tua palavra é viva aonde quer que ela esteja, e que ela pode, não há distância, não há, Senhor amado, distanciamento. A sua palavra é verdadeira e é fiel.
fiel. Obrigado por tudo nessa noite, que o Espírito Santo possa encher o teu coração, possa encher a tua vida aí dentro da tua casa, aí com a tua família, sentado aí no teu sofá, deitado aí na sua cama, e que você seja visitado pelo Senhor. É em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Valeu, até a próxima, se Deus quiser. Para impedir que o Covid-19 se espalhe.